Boa noite, amigos e amigas, irmãos, irmãs. Que Jesus esteja conosco todos os momentos da nossa vida. Que possamos nos esforçar para ser merecedor da presença do Senhor em nossas vidas. Eu coloco assim porque realmente precisamos nos esforçar, né? Na condição humana que temos, né, que vivemos, é todo dia um esforcinho que precisamos fazer, porque parece que a gente foge um pouco desse compromisso, né? Foi, não foi, a gente esquece, às vezes faz que esqueceu, né? Como se a gente pudesse enganar o Senhor, mas esse é o compromisso diário. Então, para que nos tornemos merecedor da presença do Senhor, precisamos justamente desse esforço diário. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 18 do Vinha de Luz. O título é Pensemos Juntos. Essa mensagem, o Emmanuel pensou do Sermão do Monte, Mateus 6, 33. A mensagem é a seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas demais serão acrescentadas. Vamos refletir um pouquinho sobre esse tema, pensemos juntos. O Emmanuel começa a refletir sobre essa mensagem, lembrando que todos nós, apesar dos estudos, do esforço, da busca, de crer, da fé, de tudo mais que a gente está buscando, né, e empenhado, há uma dificuldade imensa na prática. Nos enchemos muitas vezes de conhecimento, lemos trocentos livros, ouvimos inúmeras palestras, estudos, comentários e tudo mais, mas na hora da prática a gente tem falhado bastante. E ele comenta que prevalece sempre em nossa mente aquela questão de que eu estou certo, errado é o outro, a minha opinião é a verdadeira, se há alguma coisa que não é real, que não é verdadeiro, não fui eu quem falei, foi o outro. A dor é sempre da gente, o outro está bem melhor. Então, nesse tipo de pensamento, de raciocínio, ele vai desenvolvendo uma fala onde que ele chega à conclusão de que nós fugimos do compromisso do discipulado. Queremos estar com Jesus, queremos que Jesus esteja conosco e até comentamos constantemente em nossas orações: Senhor, me protege, Senhor, esteja comigo, Senhor, me guia meus passos. Mas o compromisso com Ele é sempre algo que a gente foge. Então é maravilhoso esse alerta que ele nos traz, para que nós que buscamos o caminho, né? Caminho Evangelho, né? Interessante, porque quando Jesus andava neste mundo, eles eram reconhecidos pelo pessoal do caminho. O povo do caminho, esse é o caminho. Então, o caminho ficou por muito tempo. 14 anos depois, lá em Antioquia da Síria, é que aqueles irmãos são chamados pela primeira vez de cristãos. Então, nós todos que buscamos esse caminho, estar com Cristo, todo espírita é cristão,
Então, estar com Jesus, buscar esses ensinamentos, nos adequar a esse jeito de viver, que é o caminho, né? É justamente o nosso objetivo. Mas a passagem que Emmanuel reflete sobre ela: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu começo perguntando para vocês e para mim mesmo: onde que fica o reino de Deus? Onde que é? Existe um lugar que a gente precisa caminhar até lá? Há um lugar, é um lugar circunscrito? Será que a NASA vai desenvolver um transporte que leve a gente até lá ao reino de Deus? Quem sabe o Elon Musk inventa alguma coisa? Será? Então, a gente sabe, através da fala dos nossos benfeitores, irmãos, que têm nos ensinado tanto, que esse lugar não é um lugar circunscrito, porém é um estado da alma. É um estado da alma em que nós todos, que nos esforçamos no caminho, estamos nos dirigindo para ele, para um dia podermos viver esse estado da alma. Um ser transformado, uma pessoa diferente do que é hoje, e bem diferente, né? Mas estamos a caminho. Então, esse reino de Deus, meus queridos irmãos, é essa pérola perdida no campo, como Jesus fala na parábola, é esse ouro que tanto a gente busca, mas ele não será alcançado por nós, senão pelos nossos próprios esforços, porque ninguém pode fazer por nós essa caminhada, essa transformação, a não ser nós mesmos. O reino de Deus é justamente esse estado que os grandes homens de fé, os espíritos de luz, já vivem nele. É justamente a caminho dele, para ele, que a gente está indo, e por isso falamos tanto da transição planetária, mundo de regeneração, porque o caminho é esse, para onde a gente está se dirigindo, para que um dia possamos viver esse estado da alma. Não importa onde estivermos, é aqui na Terra, em Bertioga, aqui no Caminho de Luz, ou é lá em São Sebastião, São Nordeste, não importa, é em Marte, pode ser também, Andrômeda, pode ser também, ou seja, onde estivermos, o reino de Deus será vivenciado por nós, por estarmos já adequados a esse mundo. Então, um dia chegaremos lá, nessa grande promessa feita pelo Senhor. Então, para que possamos ir caminhando um pouquinho mais rápido ao encontro desse reino de Deus, precisamos fazer o quê? A vontade de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, tem a ver com o primeiro mandamento. Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Tem a ver. O primeiro mandamento. Então, isso é uma lei. Buscar primeiro o reino de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar primeiro, né? Ou seja, agradar a Deus. À medida que nós nos adequamos à lei divina, a gente está agradando a Deus.
a gente está buscando primeiro esse reino de Deus. Não é fácil. Todos os dias, como eu comecei falando, é uma tarefa a ser feita, é um caminho a ser trilhado, todos os instantes, todo momento. Mas nós não estamos só, né? Lembremos que nós não estamos só. Deus colocou ao nosso lado um espírito, que chamamos ele de anjo de guarda, nós espíritas chamamos ele de mentor. Esse espírito tem um compromisso conosco e é ele quem é o porta-voz de Deus em nossas vidas. É ele que fala conosco. É Deus falando conosco quando ouvimos o anjo de guarda. É preciso que nós busquemos esse reino de Deus. É preciso que nós façamos a vontade de Deus, que tanto é soprado por esse Espírito guardião que está ao nosso lado. Ele fala conosco normalmente todo momento, é o dia inteiro, mas o momento que mais ele se aproxima e que mais a gente estamos acessível a ouvi-lo é justamente quando dormimos. Quando dormimos, a gente tem mais acesso a esse comunicado, a essa mensagem, a todos esses conselhos que ele vem nos dar. Para isso, meus queridos, nós precisamos de buscar, porque Deus quer que nós busque, Deus quer que nós procure. As coisas de Deus, é como eu disse, esse anjo fala conosco, mas o que ele fala para nós é poucas palavras, quando muito uma frase, para que nós busquemos. Então é uma busca diária, constantemente a gente está nessa busca de Deus, buscando ouvi-lo, e para isso é necessário que nós façamos duas coisas: que nós vigiemos e que nós oremos. Jesus disse para nós, aliás, disse para os discípulos lá no Getsemane: orai e vigiai. Então ele não mandou só que nós orássemos, ele também recomendou a vigilância. E ele também, da mesma forma, ele não pediu que a gente só vigiasse, ele pediu também que a gente orasse, porque as duas coisas se completam. Quando é que nós estamos vigiando? Quando nós buscamos nos adequar às leis divinas. E o que é isso? Quando você procura andar mais correto possível. Quando a gente procura não mentir, não levantar falso, não desejar o mal para ninguém, não guardar o ódio, nem o rancor. Quando a gente busca vibrar constantemente para o bem, tudo isso são coisas da lei, e é uma vigilância, é um dever de todos nós. Quando fazemos o bem, quando fazemos a caridade, quando tratamos alguém bem, com educação, com gentileza, tudo isso é vigilância, mas ainda não estou orando. Eu estou vigiando, estou me preparando para justamente fazer a oração. Aí sim, vem a oração, que é uma conexão com Deus. É um relacionamento. Deus quer que nós busque, que nós procure, e a gente procura justamente nesse momento, essa conexão.
porque Deus quer ter um particular conosco. Deus quer entrar em nossa intimidade. E é através da oração que a gente chega a essa bênção, a essa conexão. Muitas pessoas se questionam, dizendo: Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe onde está doendo, Ele sabe o que está faltando, o que eu estou precisando e por que eu preciso pedir. Não é verdade? Quantas pessoas pensam assim: por que eu preciso pedir? Se Deus sabe de todas as coisas, sabe que eu sinto e que eu preciso. Ora, por que Jesus recomendou que a gente orasse constantemente? É por isso, meus queridos, porque Deus quer ter um particular conosco. Deus quer ter um relacionamento conosco. E quando a gente faz essa vontade de Deus, agradamos a Deus. Estamos colocando Deus em primeiro lugar. Então, que em nossas vidas, antes de tudo, antes de levantar, antes de deitar, que façamos uma oração. Mas antes de começar teu trabalho, faça a oração. No Espiritismo é assim, né? Nada no Espiritismo se faz sem antes orar. Porque a gente justamente estamos colocando Deus em primeiro lugar. E que em tudo na nossa vida que vamos fazer, que botemos Deus em primeiro lugar. Não deixemos Deus para depois. Se vamos fazer a caridade, a vigilância, dê-nos aquilo que temos de melhor. Não aquilo que está sobrando. Aquilo que não vou precisar mais, aquilo que não sobrou lá na despensa. Não, Deus é em primeiro lugar. O melhor é para Deus. Se nós fizermos isso em nossas vidas, estamos agradando a Deus, estamos cumprindo com o mandamento. Então, isso significa buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é justamente nós podermos ter essa consciência, esse alerta, que em tudo precisamos, primeiro, glorificar a Ele, ao Pai. Se fizermos isso, ouvimos a voz de Deus, através do nosso benfeitor, guardião, esse mentor. Ouvimos justamente aquilo que mais precisamos, porque Ele não falará nada inútil, nada supérfluo, mas aquilo que precisamos. Que em nossos pedidos, que em nossas orações, façamos esse pedido com consciência de que realmente precisamos de tal coisa. É isso, assim Ele vai nos ouvir e vai nos levar para o caminho correto, o caminho mais certo, mais seguro, aquele que faz a gente crescer, que faz a gente chegar a esse reino de Deus. Deus, muitas vezes, é como se brincasse de se esconder conosco. A gente procura Ele, não encontra, procura lá, não encontra, procura para cá, também não encontra. Sabe, é como criança, a gente é como criança que muitas vezes perguntando para a mãe: mãe, onde que está tal coisa? Ela diz: procura na gaveta. E a criança vai lá, procura na gaveta, não encontra, abre gaveta, fecha gaveta, puxa gaveta e não encontra nada e continua: mãe, não encontrei. Procura direito, olha debaixo da toalha, né? Então,
Se não encontrarmos Deus de uma maneira, procura de outro jeito. Às vezes a gente não está procurando direito. Mas aquele que procura direitinho vai encontrar. Porque Deus quer que a gente busque, que a gente procure. Diz a psicologia que os homens são mais objetivos. Ele diz aquilo que quer, fala aquilo que quer, sem rodeio, mas diz que as nossas irmãzinhas, as mulheres, não são muito assim, não são tão objetivas, elas querem que a gente adivinhe. E aí a minha esposa olhou ali para mim e disse: olha o que você vai dizer. Mas ela gosta mas isso as mulheres gostam que a gente adivinhe, né? Então procura, você não encontra. Eu lá em casa muitas vezes já desisti, não sei procurar, porque ela não guarda, ela esconde. E eu procuro, não encontro. Mas é isso. Olha, Deus muitas vezes faz assim com a gente. Deus às vezes quer que a gente adivinhe. Deus às vezes quer que a gente procure, que a gente busque, a gente adivinhe. É uma palavrinha só que Ele dá por meio do nosso mentor, para que o resto a gente busque. Muitas vezes Deus também é assim. Como as mulheres, quer que a gente adivinhe. Então, meus amigos, lembremos sempre que não estamos só. Coloque isso na cabeça. Você não nasceu só, não está vivendo só e nem irá viver sozinho. Estamos sempre acompanhados por uma pleia de espíritos que nos ama. São os familiares, são os simpáticos e principalmente esse mentor que tem um compromisso conosco. E ele, repito, é o porta-voz de Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, precisamos de buscar um relacionamento com Ele, por meio da oração. Ele, não pense que Ele é um arcanjo, é um espírito de ordem estelar. Não, é bem menor. É um pouquinho só mais evoluído que nós, porque ele está na condição de professor, então precisa saber um pouco mais que nós. Mas não é um anjo, arcanjo, serafins, não. É um espírito também em evolução, mas com um compromisso muito sério com cada um de nós, para nos guiar o caminho correto. Por isso, sendo ele não um espírito de ordem estelar, precisa de oração. Então, recomendo, orem também pelos seus anjos de guarda. Ore pelo seu mentor. Orem pelos espíritos familiares, simpático, que te acompanha. É como disse, é uma pleia de espíritos que está ao nosso lado, nos ajudando a caminhar, e de uma certa forma, nós também o ajudamos. E quando a gente faz uma oração, a conexão com eles passa a ser maior. É uma harmonia, é uma banda tocando junto, desenvolvendo uma harmonia
que faz bem para todos os ouvidos. Assim, o nosso querido Emmanuel, ele traz esses alertas para nós, falando justamente dessa condição em que a gente está, que muitas vezes nos enchemos de conhecimentos, mas praticamos tão pouco daquilo que sabemos. E também, por um outro lado, ele vai nos alertar para que não caiamos nessa sedução de que já sabemos, o outro é quem erra, nós estamos sempre no certo. Não. É necessário que nós busquemos raciocinar e saber reconhecer também as nossas falhas, as nossas dificuldades, pedir perdão quando for necessário e perdoar sempre. Perdoar constantemente, porque isso eleva a nossa alma e cura as chagas que carregamos, que não são poucas. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é buscar a Deus, isso é buscar o reino de Deus. E para que a gente possa fechar, eu queria dizer para vocês que diante da caminhada que nos encontramos, em busca desse reino maior, dessa condição em que ela está sendo implantada ou está sendo gerada em nossos corações, o reino de Deus é isso? É essa vontade de Deus se ampliando e se estabelecendo em nosso coração? À medida que nós avançamos e agregamos força, nos aproximamos cada vez mais de uma vida melhor, da felicidade tão desejada e uma paz interior que não temos palavras para descrever. Felicidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça e que possamos, repito, fazer por merecer, para que tudo isso seja para nós uma realidade. Muito obrigado. Deus abençoe. Amado Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para louvar o Teu nome, para glorificar o Teu nome e dizer para Ti, Senhor, do amor que já expressamos em Tua direção, desse amor que já palpita, que já impulsiona-nos para Te encontrar. E isso é o trabalho de Jesus em nosso ser, em nosso coração. Cada um de nós, Senhor, já sentimos esse trabalho, essa mão do Senhor em nossa cabeça, dirigindo-nos e fazendo de nós um homem novo. Deus seja louvado. Muito obrigado, que assim seja.